E eles vieram para Nazaré. E meu avô alertou que eles seriam muito bem-vindos, contanto que levasse uma vida correta, não procurasse banditismo, provocações, que ali eram pessoas que viviam em paz, tinham muitos parentes, muitos amigos ali, que viviam em paz. Então, e daí José Ferreira, o pai dos rapazes, que eram os três, a família tem 9 irmãos, mas eram 9 filhos, mas eram os três que provocavam, sabe? Eram os três que tinham, assim, aqueles ímpetos de valentia, de se exibir. E então eles se entraram de acordo, que eles iriam estudar ali, continuariam estudando ali, continuariam a viver, mas que viriam em paz. E por um tempo, eles ficaram em paz na vila. Eles realmente se tornaram amigos, vinham para a feira, e se tornaram amigos. Mas, de repente, começaram a aparecer os problemas. Alguns furtos. Teve um furto de um punhal de prata. E meu tio Euclides foi atender a Virgulino. E, de repente, quando ele virou para atender a outra pessoa, Virgulino escondeu o punhal. E ele era muito sincero, meu tio, e disse, você tirou o punhal e eu quero de volta. Aí ele tirou realmente e devolveu. Mas devolveu e saiu provocando. E no outro dia ele veio com os 2 irmãos para andar na vila, provocando. Jogando inclusive o rifle para cima. E o pedido também das pessoas é que não se andasse armado na vila. Ninguém andava armado na vila. Aliás, não tinham quase armas na vila. Eram poucas pessoas que tinham armas. E a ordem era que as pessoas que viessem para a feira deixassem as armas fora, não entrassem na vila armado. E todos seguiam isso e estava tudo indo em paz. E a vila estava em progresso, tudo evoluindo, tudo bem. Mas aí eles quebraram esse acordo, começaram a vir provocar, começaram a praticar pequenos furtos, e principalmente as provocações. Pouco depois, o Livino também furtou uma certa quantia na mercearia de Luiz Soriano Ferraz. Aí ele exigiu também que ele devolvesse o dinheiro, e ele disse que não tirou e foi embora provocando, e os irmãos ficaram provocando. No outro dia, o pai dele, José Ferreira, que meu pai dizia que era um homem muito correto, muito direito, que ele fazia tudo para que os filhos seguissem uma vida correta. Mas a mãe era muito vaidosa das valentias, da coragem dos filhos. Tanto que quando o Jô Flor foi reclamar dessas provocações, desses acontecimentos na fazenda de Poço do Negro, falou com o velho concordou com tudo, mas a mãe dele saiu e disse, meus filhos são homens, eu não tenho filhos para guardar em oratório. Aí mostrou-se a intenção. E o pai dizia, o José Ferreira dizia, eu escondo as armas, mas aí minha mulher retira e dá escondido para eles quando eles vão sair. Então criou esse clima, ficou esse clima. E daí começou as provocações, o Gomes Jurubeba disse que eles não entrariam mais armados, se entrassem iam levar bala. Mas eles continuaram provocando e quando saíram, foram para Triunfo buscar um cangaceiro para entrar na vida, para provocar. Foi a primeira formação dele de juntar pessoas para provocar. Então entrou com um bandido chamado Cajazeira, entrou na cidade. Quando o pai soube, correu e pediu para eles que, pelo amor de Deus, não entrasse, não fizesse isso, não entrasse na vila. Mas aí se travou o primeiro combate. Então, meu avô, prevendo as consequências dessas provocações, dessas intrigas entre os nazarenos e Virgulino e os 2 irmãos, então já pediu ao chefe político de Floresta que mandasse soldados, que a vila estava desguarnecida, não tinha armas, não tinha pessoas assim aptas para briga, para luta, e eles mandaram 2 soldados, disseram que não tinha mais ninguém para mandar, só mandaram 2 soldados. Então a luta se travou entre meus tios
Odilon de Euclides, meu pai, Gomes Jurubeba, o meu avô, os 2 soldados. Então foi que defenderam a vila, uns armados e outros não. Uns foram só acompanhando o grupo para enfrentar Lampião, os 2 irmãos e principalmente o Cajazeiro, o bandido célebre, um bandido conhecido lá de Triunfo. Então, nessa luta, saiu ferido, Virgulino, levemente, um tiro no pescoço, que o Teoclides atirou, como um arranhão, não foi nada profundo, no pescoço da bala de Teoclides, e Livino também saiu ferido. E eles saíram atirando, os soldados e o povo, os homens de Nazaré saíram perseguindo até uma fazenda. Perderam o rastro e voltaram. Quando iam voltando, aí perceberam que numa casa que eles tinham passado, tinha manchas de sangue no chão. Aí o Gomes Jurubeba disse, mas tem mancha de sangue aqui, o que é isso? Aí perguntou ao dono da propriedade. Aí a pessoa da casa disse, é Livino que está ferido. Aí eles entraram na casa, aí Livino estava realmente ferido. Então o Cícero Leite, que também era uma pessoa que vivia em Nazaré, parente dos nazarenos, ele quis matar na hora. Livino estava ferido e quis matar. Quando avançou para matar Livino, aí meu avô disse, faça isso, ele está ferido. Ele está ferido, não faça isso. E deu um empurrão na arma que o tiro bateu na telha. E defendeu Livino. Disse, não, ele vai preso e vai para a floresta. Ele vai preso e vai para a floresta. Aí mandaram para a floresta, ele preso. Aí chegou, houve diversos combates também. Eles fizeram também emboscada com feirantes. Depois de diversos fatos que ocorreram, então o chefe de floresta, que chamavam de Antônio Boiadeiro, era da família Ferraz, mas chamava Antônio Boiadeiro, mandou chamar o pai deles, o pai de Virgulino Ferreira, e os 2 irmãos, mandou chamar e disse, olha, vocês não têm condições de ficar mais, vocês estão atrapalhando a vila, o progresso da vida, atrapalhando, envolvendo as pessoas em brigas. Então vocês não têm mais condições. Aconselho que vocês saiam, somente os 3 irmãos, a família não, a família permanece. O Zé Ferreira poderia permanecer, a esposa, os demais filhos, e mais o Virgulino, Livino e Antônio não poderiam mais ficar, porque provocavam direto lá na vila. E estava em tempo de acontecer mesmo uma morte dentro da vila. Então, mas aí o velho quis dar mais uma chance aos filhos. Sabe? Meu pai disse que tinha pena dele, porque ele fez tudo o que era possível para livrar os filhos desse destino de bandidagem. Então o pai disse, não, nós vamos todos. E aí foi, só não foi a avó, que era mãe de criação dele, Dona Jacosa, a tia, que era era Chica Jacosa, e o tio, que era Manuel Lopes. Aí eles ficaram em Nazaré, falaram com o povo de Nazaré, falaram com João Flor, se podiam permanecer, que eles não tinham mais idade para estar saindo de lugar para lugar, que não tinham mais condições, que queriam permanecer lá em Poço do Negro. Aí meu avô deu a garantia a ela, vocês podem ficar, estão garantidos. E realmente, Lampião matou o próprio filho de João Flor. Lampião foi a causa da morte do meu tio, Adolfo, do dono da antiga propriedade Poço do Negro, que vendeu para eles, para facilitar a vida deles, né, para livrá-los da intriga. E mesmo assim, mesmo perdendo pessoas, perdendo filhos, parentes, primos, mesmo assim, João Flor cumpriu a palavra dele. Ninguém nunca chegou na casa para atacá-los, ninguém de fora me atacar. A senhora e a filha e o filho, até uma moça de criação que vivia com eles também. Então foi uma coisa assim admirável. Tanto que quando meu avô, João Flor, adoeceu, teve um derrame, em consequência de todas essas intrigas, da perda do filho, de tudo, ela foi visitar João Flor e agradecer pelo que João Flor tinha feito.
de ter garantido a presença dela ali e ela ficar ali em paz. Porque ela tinha receio, inclusive, dos inimigos de Lampião. Elas tinham receio porque Lampião fazia tanta barbaridade, de arrancar a pele da pessoa ainda viva, de furar os olhos com prego, de cortar a barriga de soldado para ver o que é que eles se alimentavam, tanto ir com fazendeiro, cortar a cabeça de um fazendeiro na beira do Rio São Francisco, numa propriedade, e sair exibindo a cabeça. Então ele tinha feito tantas coisas que ela tinha receio de repente as pessoas fossem se vingar nela, que era a avó, e nos tios. E nunca aconteceu nada.